Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Ana Girobano. Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Hoje é dia 19 de abril de 2025, um sábado de aleluia. Feriadão lá no Brasil, olha, feriadão grande, ó. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora de nossa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, eu apresento meu lar, a família, o ministério, chamar a todos que têm confiado na minha pessoa. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Números 13, diz assim, a missão de conhecimento, de reconhecimento de Canaã. E o Senhor disse a Moisés, envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, a terra que dou aos israelitas, envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra no momento João 3:30, Deus que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas somente aquilo sempre para falar ao meu coração, aos nossos coração, ao coração do teu povo, Pai. Deus, que eu ensinar a Nadir Albano, suma e desapareça, e que o Pai e o Filho, o Espírito Santo de Deus apareça, que é o objetivo deste canal. Amém? A gente vai ver que aqui é a missão dos 12. É muito conhecida essa palavra, porque essa palavra ela vai falar, a gente fala muito de Josué e Caleb, né, que foram os únicos que a gente sabe que, né, que não viram dificuldade na promessa de Deus. Amém? Diz assim, no 13. E o Senhor disse a Moisés, envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, que é dos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes. E aí foram enviados, né, cada representante da tribo de Israel. Aleluia, glória a Deus. A gente sabe que eles tinham parado ali, né, no deserto de Pará, quando a gente leu ontem, que Miriam ficou leprosa, porque, né, ela e Arão contendeu com Moisés, né? E Deus falou com meu servo Moisés face a face, que Moisés era um homem humilde, né? Um homem muito paciente, manso. E a gente viu isso. E aí eles ficaram lá e agora Deus vai mandar eles espiar a terra que manda leite e mel, ok? E a gente está entrando aqui. E a gente vê, e assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor, e todos eles eram chefes dos israelitas. Aí diz aqui, aí começa, são esses os seus nomes, ou seja, dos chefes dos israelitas, tá? Da tribo de Rubem, Samuá, filho de Zacô. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Hori. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jofé. Aqui é as tribos, ó, tribo de Judá, tribo de Rubem, tribo de Simeão. Da tribo de Zacar, Igaal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Nun. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rufo. Da tribo de Jebulon, Gadiel, de Zodi. Da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, de Gaze, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemael. Da tribo de Aser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vófise. E da tribo de Gad, Giel, filho de Maqui. Então, a gente vê, né, que os únicos que depois acabou entrando foi quem? Né? Só Josué e Caleb. Meu Deus, é muito sério, né, igreja? Aleluia. Vamos continuar. E que a gente sabe que no 16 diz assim: são estes os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. Oséias, filho de Nun, Moisés deu o nome de Josué, ok? Oséias é filho de Nun, né, que é aqui da tribo de Efraim. Esse Oséias aqui, ok? Ele é o Josué, tá? Oséias é Josué, o Senhor salva, tá bom? Oséias é Josué, tá? E a gente vê que depois, mais pra frente, ele vai mudar o nome dele, né? De Osé, que significa a mesma coisa. Salvação, o Senhor salva, significa Oséias, Josué e Caleb. Foram os únicos. E aí a gente vê no 17, que diz assim:
Não, vamos 16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou em missão do reconhecimento do território. Oséias, filho de Nun. Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observar Canaã, disse: suba pelo Negueb. Moisés diz assim: subam. Quando Moisés enviou para observar Canaã, disse: subam pelo Negueb e prossiga até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muito ou pouco, se a terra em que habita é boa ou ruim, se as cidades em que vive são cidades sem muro ou fortificada, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sejam corajosos, olha o detalhe, sejam corajosos e tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Então, você vê que então, Moisés deu várias, como diz assim, várias ordens, né? Vejam se a terra é boa. Então, assim, Moisés deu, como eu posso dizer, vários requisitos para eles trazerem a respeito da terra, ok? E, ou seja, Moisés esperava um feedback positivo, né? Era óbvio. Era óbvio que Moisés esperava um feedback positivo, porque ele fala no 18 aqui. Vejam como é a terra, se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habita é boa ou ruim, se as cidades em que vive são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sejam corajosos, tragam algum fruto da terra. Era época do início da colheita das uvas, ok? A luz apagou aqui. Peraí que eu vou consertar aqui. Então, e era início da colheita das uvas, ok? Eles, assim, tinham muita atenção que ele diz assim no 21. E eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Hamat. E subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Cesar e Talmai, descendentes de Enac. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoar, no Egito. Então, eles vão e eles subiram ali, né? Passaram ali no Negueb, como Moisés havia falado. Mas tinha esse povo lá, né? Que morava lá 7 anos antes de Zoar no Egito. Aí diz assim, no 22. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo da qual pendia um único cacho de uva. Igreja, olha. Cortaram. Olha só. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo da qual prendia um único cacho de uva. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara e colheram também romãs e fio. Tamanha era o tamanho das uvas. Precisava de 2 homens para levar um cacho de uva. Então, você pensa o tamanho que não eram essas uvas. E aí, no 24, aquele lugar foi chamado de Vale de Escol por causa do cacho da uva que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela igreja. Eles ficaram 40 dias. Não foi 40 minutos, foi 40 dias, tá? 40 dias durou a missão deles, ok? Então, não foram algo assim, tipo... Tipo, não foi. Eles foram 20 dias para ir e 20 dias para voltar. 40 dias, provavelmente, né? Caminhando e andando, né? Então, a igreja... E eles tinham que passar esse relatório, né? Tinha que trazer o relatório. Eles foram 40 dias. E quando eles chegam, 2 homens... Era a época, assim, das uvas. Então, 2 homens tinham que pegar os cachos de uva. Então, tamanha era a bênção. Tamanha era... como eu posso dizer? A fartura, a grandeza daquele lugar, os cachos de uva, né? A produtividade daquele, o tamanho da caixa, o tamanho dos cachos de uva mostrava a produtividade daquela terra, que era uma terra produtiva, tá? E Deus não falou que ia dar para eles a terra que mana leite e mel? A terra que mana leite e mel. E aí, esses homens, eles voltam a Moisés com um relatório, ok? Por quê? Também, quando eles chegaram aqui, que a gente vê aqui
no 22, e subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde vivia Aimás, e Talmá, descendentes de Enaque, né? Enaque, né? Era o quê? Eram os homens grandes de estrutura daquela época. Era, povo, era vamos dizer assim, os Enaquitas eram como se fossem gigantes, tá bom? Daquele tempo posterior, eles eram homens grandes, então eles ficaram com medo, né? Então, aí diz assim, né? Os Enaquitas eram os homens grandes, já vai, de grande estatura, seu tamanho físico amedrontou o povo. Em tempos posteriores, né, no tempo de Caleb, eles os expulsavam da cidade deles. Então, assim, tinha uma situação, tinha já uma ideia. Deixa eu ver quem é. Ah, você vai ver? Então, já tinha uma ideia de como que era, né? Então, eles simplesmente ficaram receiosos, né? Ficaram com medo. E quando eles viram os cachos de uva, gente, imagina 2 homens pegando cachos de uva. Então, tamanho eram os cachos de uva. Então, vamos seguir ao relatório. O relatório da expedição. Eles então retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Pará, onde prestaram o relatório a ele e a toda a comunidade de Israel e lhe mostraram os frutos da terra. Eles voltam com o relatório, né? Voltaram para o deserto, né? De Pará, onde prestaram o relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhe mostraram os frutos da terra. Ó, esse é o cacho de uva, igreja. 2 homens trazendo caixas de uva, pensa. Oh, meu Deus do céu. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, aonde manam leite e mel. Ele sabia que a terra mana leite e mel. Por quê? Porque era a terra da promessa, tá? Onde nos enviou a terra que mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Olha os frutos. Mas Deus não havia dado a promessa que ia dar uma terra que mana leite e mel? Mas o povo que lá vive é poderoso. Aí, ok. O que eles começam? Né? Aqui, ó. O medo. No 28. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas. É muito grande. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas. E aí começa, né? No 29. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititos, ebuseus, amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. A gente não vê que Deus sempre falava assim: eis que vou dar a terra dos jebuseus, as terras dos amorreus. Deus não sempre vem com essa fala? Aí ele vem dar esse feedback negativo para Moisés. Os 10, né? Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Por quê? Porque já havia uma promessa da parte de Deus, ok? E aí, eles começam aqui, no 31. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós, né? E o que eles fizeram? Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devorará os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Os homens eram grandes, né? E aí ele diz também: vimos também os gigantes. Olha, igreja, a situação, né? Ó, vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhoto a nós, a ele. Então, eles foram os 12. Viram que tinha os Enaquitas, a gente leu, que eram homens grandes, né? Viu que a terra era boa, que a terra era fortificada. Eles trouxeram o relatório para Moisés. Só que 10 trouxeram relatórios negativos. Caleb falou: não, a gente vai porque a gente vai ganhar. Por quê? Porque havia uma promessa da parte de Deus, né? Deus falava que tinha uma terra que ia emanar leite e mel, que era para eles. Era a terra dos jebuseus, a terra dos cananeus, a terra daquele povo. Era uma terra abençoada e próspera, mas aquela terra ia ficar para o povo de Deus, porque Deus já havia dito, mas havia medo, né? Igreja, quantas vezes comigo e com você não é diferente, ok? Tá? A gente tem a fé, a gente tem a certeza, a gente pisa na terra, mas e o medo quando a gente vê, né? E por isso esses homens, eles foram tirados, tá? Deus não permitiu que eles participassem, né? Por causa do relatório negativo daquela terra, né? Assim, porque era uma dádiva da misericórdia de Deus para o povo de Israel, mas ao falarem mal dela, né? Os espias sem fé estavam falando mal do Senhor. Você tá entendendo? Vocês estão falando mal da terra? Tem isso, tem aquilo, então vocês estão falando contra Deus, porque Deus já tinha dado
No mundo espiritual, aquela terra já era do povo de Israel, ok? Então, porque Deus já tinha dado, né? Então, mas o medo, a angústia fez paralisar. Mas Deus já havia dado uma ordem, um relatório negativo fez com que aquele povo não entrasse, né? Somente Josué e Caleb, que a gente sabe. Então, as palavras deles passaram de já. Assim, possa ser que foi exagero? Não sei, igreja, né? Para eles chegarem e se acharem como gafanhoto, né? Tamanho medo que eles tiveram, eles se viam como gafanhoto? Não sei também, né? Porque os anaquitas eram homens grandes, mais de 2 metros, né? Parecia gigante, então assim, para eles viam como gigante, pode ser uma hipérbole, algo grande? Pode ser também. Não sei, a palavra não dá embasamento, mas diz que era grande. Eles provocaram medo neles, nos espias, né? Menos em Josué e Caleb, ok? Mas a gente vê também que o exagero possa ser a falta de fé? Pode ser, ok? E isso fez com que, né? Eles pareciam esse gafanhoto, eles não conseguiram, né, entrar ali na terra prometida. Mas era a terra que Deus prometia, né? A terra que mana leite e mel, né? Deus havia uma promessa. Mana leite e mel. Se Deus prometeu, a igreja, vai para cima, que Deus é contigo, em nome de Jesus, tá bom? E, olha, eu vou te falar, tem tantas situações que muitas vezes a gente vê que a gente fica assim, meu Deus, como assim? Deus, é verdade? É para mim? Será que eu consigo? Se Deus falou que vai conseguir, a igreja vai. Se foi Deus que falou, né? Mas se foi o homem, esquece. Mas se foi Deus, toma posse da sua bênção, tá bom? Toma posse da sua bênção. O cacho era para 2 homens levar. Tamanha bênção. E tem bênção grande chegando na minha e na tua vida. Deus vai tirar aquilo que está sendo peso na minha e na tua vida e vai dar um descanso. Vai dar abundância e prosperidade. Receba em nome de Jesus. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada, um domingo de Páscoa abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém?